Apresenta Checkup no rádio. Sete horas, 17 minutos, Checkup no rádio com o odontólogo Caio Alves, Caio Costa, sorridente. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95, bom dia, Geraldinho. Mais uma sexta-feira, vamos lá, Marcos, levar informação ao pessoal. Os dentes cisos, conhecidos também como terceiros molares, frequentemente despertam curiosidade e geram dúvidas nas pessoas. Há uma série de mitos e verdades envolvendo esses dentes, desde a sua necessidade de extração até os possíveis problemas que podem causar. Caio, todos precisam extrair os dentes cisos? É mito ou é verdade? Marcos, é um tema muito interessante, porque talvez seja da odontologia mais recente, é um dos temas que mais geram dúvidas, né, nas pessoas, nos pacientes em geral. E isso é compreensível, tendo em vista que são dentes que por si só já são bem diferentes dos dentes comuns. Primeiro eu vou fazer uma explanação do que é que está acontecendo com relação ao dente ciso, para que as pessoas possam entender de forma mais didática. O dente ciso, ele é um dente que é considerado da série normal ainda, ou seja, ele é um dente comum, porém está entrando em desuso. Nas antiguidades, lá nas primeiras gerações, as pessoas tinham mandíbula e maxila muito mais desenvolvidas, né, ossos maiores, porque eram estimulados a fazer o uso da força bruta, né, para poder se alimentar. Então, os povos, que as pessoas que faziam uso dessa força para se alimentar, possuíam mais dentes devido a esse espaço gerado por um osso que era maior, né? Porém, com o passar do tempo, foi se adaptando à alimentação, e hoje a gente se alimenta através de talheres, né? De garfo e faca. Então a gente leva o alimento cortado à nossa boca. Então a gente não precisa de um osso tão desenvolvido para poder se alimentar. Então o ser humano, ele vai se adaptando à realidade. E aí as novas gerações, muitas delas já não têm a formação desse dente ciso, dente queiro ou terceiro molar. Então isso é algo comum. Antes que as pessoas perguntem, todo mundo tem dente queiro, né? Esse aí já é o primeiro mito. Não, nem todo mundo tem dente queiro. Algumas pessoas já não têm a formação do dente ciso, já não têm a sua formação, e isso não é nada de anormal. Isso é comum, é algo normal, e que a pessoa não deve de forma alguma se preocupar. Mas sobre o primeiro mito e verdade, é o que todo mundo pergunta. Todo mundo deve extrair o dente queiro? E isso, na verdade, é um grande mito. Esse nome dente queiro, dente ciso, hoje, praticamente, ele está correlacionado a algo patológico, né? Quando se fala em dente queiro, as pessoas já fazem, vixe, é algo ruim. Então, já está correlacionado a alguma coisa patológica, alguma coisa doentia. E não tem essa relação. Na verdade, o dente queiro, ele tem algo de patológico envolvido nele quando ele está em uma posição que possa causar algum dano ou à mastigação, ou aos dentes vizinhos, ou ao nosso organismo como um todo. Quando esse dente nasce, quando ele se forma em uma posição vertical, ou seja, em pé, em uma posição confortável, em uma posição que o paciente, que a pessoa consegue fazer a mastigação de maneira que ela não vai ter nenhum tipo de malefício, não há por que fazer a extração desse dente, né? Então a gente observa, faz a preservação, faz o acompanhamento, porém não indica a sua extração, já que esse dente está em uma posição que gera uma possibilidade de higienização, gera uma possibilidade de se usar o fio dental. Então é algo
comum, é considerado um dente normal, da série normal. O problema, Marcos, é que a maioria desses dentes, eles não tem essa condição. São dentes que nascem em uma posição horizontal, ou seja, quase que deitado, inclinado, com um contato muito íntimo com o dente vizinho, ou seja, a possibilidade de se acumular alimento entre um dente e outro é muito grande, e a possibilidade de haver a formação de cárie nessa região interproximal, ou seja, entre um dente e outro, ela é muito maior do que em outros dentes, devido à dificuldade de higienização nessa localização de difícil acesso. Então, devido a isso, quando a gente analisa que há essas vertentes, essas características, a gente indica sim a remoção desse dente, já que ele não vai fazer tanta falta, não vai fazer falta a mastigação daquela pessoa. E aí sim, se ele perde o dente vizinho, aí já vai passar a ter um problema maior envolvido, já vai passar a ter um dente que realmente tem uma serventia muito maior para mastigação, e isso vai fazer falta para ele. Outra mito ou verdade, né? A idade correta para extração é de 16 a 18 anos. Mito ou verdade? Outro mito que as pessoas têm em mente, que só pode extrair dente-queiro, dente-siso, quando é jovem, né? Nessa idade de adolescente para adulto jovem. Na verdade é um mito e não existe idade certa para se fazer extração do dente-queiro. Na verdade, a gente percebe que cada vez mais tarde esse dente está se formando. Esse dente está aparecendo na cavidade oral. O que é uma verdade nesse tipo de caso, Marcos e ouvintes, é que durante essa fase de adolescente para adulto jovem, muito provavelmente a raiz desse dente não vai estar totalmente formada. Ou seja, ele vai ser um dente menor, um dente mais fácil, mais simples de se remover. Então, quando é feita a indicação durante essa fase, não é porque só pode ser nessa fase, mas sim porque apresenta um prognóstico de procedimento melhor do que se deixar para fazer uma cirurgia quando essa raiz já está completamente formada. O siso pode atrapalhar o alinhamento de outros dentes. Verdade ou mito? Uma grande verdade. Uma grande verdade. Como eu falei anteriormente, né, a nossa boca cada vez mais ela apresenta uma menor quantidade de espaço. Então, quando esse dente vai romper a gengiva, ele, na hora que acha um obstáculo, ou seja, o dente vizinho, o que é que ele vai fazer para poder ocupar o espaço dele? Ele vai afastar o dente vizinho. Ele vai movimentar o dente vizinho ou desgastar a sua estrutura ou reabsorver a sua estrutura, né? Então, geralmente, ele é responsável também por desalinhamentos dentários. Quando não há espaço na boca, ele tenta romper de qualquer forma e qualquer maneira e acaba empurrando os dentes que estão vizinhos a ele, né? Fazendo com que haja um desalinhamento, e aí nós vamos ter uma problemática envolvida e que envolve também todos os dentes, porque à medida em que ele empurra um, o outro empurra o outro e assim sucessivamente. É possível retirar todos os sisos de uma vez. Mito ou verdade? Esse daí, Marcos, é uma verdade. É possível, né? É possível, né? Mas nem tudo que é possível é o melhor a se fazer. A gente da clínica, né? A gente lá da Nova Caicó Sorridente, a gente leva segue uma corrente de que a gente não faz extração, a não ser em último caso, não faz extração de todos os dentes cisos de uma vez só. Tendo em vista que a gente acha e segue uma ideia de que isso vai dificultar o pós desse paciente drasticamente, né? Nós vamos ter duas áreas de edema, né? Os dois lados com edema. Então o paciente basicamente vai ter que se alimentar por alguma coisa líquida, né? Ele não vai ter nem como se alimentar de algo pastoso ou mais rígido.
porque ele não tem como fazer essa mastigação efetiva, já que os dois lados estarão comprometidos. A gente entende que o mais correto, o mais indicado é remover 2 dentes de cada vez, ou seja, os 2 do lado direito de uma vez e depois os 2 do lado esquerdo da próxima vez, fazendo com que o paciente sempre tenha um lado para poder se alimentar corretamente. E também a gente tem, os estudos mostram que o edema formado é menor quando se faz a remoção de apenas 2 dentes de cada vez. Dentes do siso pode nascer com cárie, mito ou verdade? Outra verdade. É uma verdade que muita gente acha que não, né? Que o dente quando nasce é novinho. Então ele não tem possibilidade de ter cárie. Porém, né? Contudo, todavia, como a gente costuma falar, essa cárie ele não é formada enquanto ele está lá dentro do osso. E sim na demora que esse dente leva para romper a gengiva. Ele tem diversas fases. Quando ele vai rompendo a gengiva, todo mundo que tem dentiqueiro, dente siso, já passou por isso. A gengiva ela fica meio que parcial, cobrindo só uma parte dele, que a gente chama isso de fase de capuz. A gengiva não sai totalmente, ela não rompe totalmente com tanta facilidade. E aí durante essa fase se acumula resto de alimentos entre essa gengiva e esse dente, essa gengiva que está cobrindo ele. Então é durante essa fase que o paciente tem dificuldade de escovar e passar o fio. Então isso facilita muito a formação de cárie por proliferação bacteriana devido a essa impactação de alimento que não é removida com facilidade. Então quando o dente vai lá e consegue romper a gengiva, o paciente já percebe, muitas vezes já vem acompanhado de dor causada por cárie. Então isso aí é uma coisa que é verdade e não é tão incomum, é algo comum de acontecer. O siso pode atrapalhar a movimentação da boca, fala e respiração, mito ou verdade? Esse daí, Marcos, os estudos mostram, a maioria deles, que é na verdade um mito, né? Que o dente não atrapalha nesse ato de respirar. No ato de mastigar e deglutir, ele atrapalha sim, né? Mas no de respirar e movimentação da boca, ele não atrapalha. O que pode acontecer é atrapalhar a movimentação da boca se realmente tiver um inchaço no local. Quando ele estiver inflamado, né? Quando tem uma inflamação presente, aí sim esse dente vai causar problema. Ou seja, o problema é o que esse dente está gerando e não ele por si só. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta pergunta a esse dentista, por favor, se é normal uma criança com 7 anos ainda não amoleceu nem um dentinho dele. Não amoleceu. E aí, Caio, é normal? Não é o tão comum de acontecer. Não é o comum. Mas hoje a gente já considera diversas fases da criança algo com normalidade. Hoje não existe uma regra com quantos anos a criança vai começar a amolecer os dentes. Antigamente se dizia, com 5, 6 anos de idade começa. Então, enfim, começa a trocar os dentes. Mas aí a gente vai falar e as pessoas vão ficar o quê? Preocupadas. O que eu indico realmente é procurar um atendimento odontológico. Para se fazer um exame de imagem, procurar entender se o germe permanente está sendo formado lá no interior do osso e o porquê que os dentes ainda não amoleceram. Não deve se preocupar tanto, né? Mas procurar entender o que está acontecendo com a criança. Mas com relação a essa questão, é ideal que ela procure, por exemplo, ajuda? Com certeza. Procurar, até porque já está na idade certa, já passou até da idade de se fazer os primeiros atendimentos, procurar entender o que pode estar acontecendo. Outra pergunta aqui que o ouvinte falou quais são os sinais de que um dente ciso está causando problemas e tem que ser extraído? Sinais de que um dente ciso está causando problema, né? Difícil responder essa pergunta porque já vai passar para uma autoavaliação. Porém, se você perceber que seu dente ele não está verticalizado, ou seja, ele não está em pé, ele está deitado, isso aí já é um problema, porque ele vai impactar alimento entre um dente e outro. Se você percebe que ele é um dente difícil de higienizar, também é outro problema. Se você percebe que esse dente está em determinados momentos tendo algum tipo de edema, inchando a região, é outro tipo de problema que deve ligar a antena, o sinal de alerta e procurar atendimento especializado para
para possível remoção desse dente. Gente, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 849-9891-0201, 3421-4421. No Instagram você pode seguir e lá tem todas as informações, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Só agradecer, Marcos, mais uma vez, e agradecer os ouvintes que mandaram as suas perguntas, e até a próxima. 7h32.